श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Tavad Brahma Katha Mukti Padavi Tavad Natikti Bhavit Tavad Chapi Visinkhalattamete Na Loko Veda Sthitihi Tavad Sastra Vidam Mitaha Kalakala Nana Bahirvatmasu Sri Chaitanya Priyajano Javad No Diggachara Tavad Brahma Katha Mukti Padavi Tavad Natikti Bhavit Tavad Chapi Visinkhalattamete Na Loko Veda Sthitihi Tavad Sastra Vidam Mitaha Kalakala Nana Bahirvatmasu Sri Chaitanya Priyajano Javad No Diggachara Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse: eu vim até aqui, neste mundo material, para distribuir muitas coisas sobre os segredos da vida espiritual, os segredos do bhajana. Eu quis distribuir muitas coisas, mas cortar Maya, tirar as ervas daninhas, os elementos indesejados, eu gastei toda a minha energia. Eu queria ter dado muitos segredos, explicados os segredos da vida transcendental. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que eu vim até esse mundo material para distribuir conceitos secretos sobre a vida espiritual. Eu quis, esse era meu objetivo, mas para cortar Maya e arrancar todas as ervas daninhas, eu usei toda a minha energia, toda a minha vida. Srila Prabhupada costumava se lamentar e dizer: se nós estamos lutando contra Maya a vida inteira, esse é o nosso grande problema. Nós não entendemos o Haribhajana. Somente cortar Maya já é um esforço gigantesco, requer a vida toda. Isso é um assunto muito importante ou não? Não, não é tão importante assim. Sim, ele tem um valor, ele é importante, mas não é o ponto vital. É algo preliminar. Porque depois de cortar Maya, nós começamos o Haribhajana. Aqueles que estão dizendo tolices, guiando mal a todos, você pode segui-los se quiser, não há um problema nisso, esse é o seu direito. Mas aqueles que estão dizendo a verdade absoluta, segundo Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles não desfrutam de popularidade, não têm dinheiro, não têm posição, não são populares. Ninguém quer ajudá-los. É quase natural. É algo praticamente natural. Porque aqueles que vão dizer a verdade absoluta, eles não vão satisfazer seus desejos materiais. Você quer receber algum tipo de satisfação ao ouvir o Harikatha. Ah, que filosofia bonita. Filosofia e Harikatha não são a mesma coisa. Você faz um grande erro aqui. Qualquer quantidade de filosofia material não pode ser comparada com uma linha do Harikatha. Como quando Gorakshara Das Babaji Maharaj falava, as pessoas perguntavam: Baba, como nós podemos alcançar o Senhor Supremo? Você pode nos ensinar? Sim. Você pode fazer uma coisa, você pode chorar dia e noite. Como quando você chora por dinheiro, por posição, por uma esposa, pelos seus filhos, você chora por eles, não? Então chore por Bhakti. Continue chorando noite e dia por Krishna e facilmente você vai recebê-lo. Ele está dizendo um ponto vital. Ele não trouxe muitos versos em sânscrito, ele disse esta frase. E nessa frase existe o Harikatha mais elevado. Você deve chorar. Assim, o nosso Haribhajana significa, do começo ao fim, nós temos que chorar. Nós temos que sentir que nós estamos sozinhos, que nós estamos sem a ajuda de ninguém, que nós estamos no oceano de Maya. Quem pode nos salvar? O que é mínimo, as coisas mais simples as pessoas não conseguem realizar do conhecimento espiritual. E que esse mundo, por exemplo, é um mundo relativo. E que nós estamos sozinhos.
E que o Senhor Supremo mantém infinitos mundos como uma criança brinca com seus brinquedos. Um poeta muçulmano, uma vez ele escreveu algo bastante interessante. A mãe dele era hindu e o pai era muçulmano. Como é possível? Ele escreveu coisas muito interessantes. Ele diz, você está brincando com esses mundos infinitos como uma criança. Como uma criança que brinca absorta. A criança não lembra o que está ao redor dela, ele está tão absorto naquele brinquedo. Esta frase está em Bengali. Nesses mundos infinitos, espirituais e materiais, você está brincando como uma criança, vendo o que está acontecendo ao redor. Esse vai morrer, aquele será hospitalizado. Você está brincando. Você não tem dor de cabeça. Essa é a condição, essa é a realidade. Então, se você puder sentir, se nós pudermos sentir a nossa própria posição, esse é o problema principal. Se você puder descobrir a sua própria posição, que situação penosa nós estamos, na qual nós somos colocados. Então, nós vamos fazer um passo, nós vamos dar um passo. Ontem no Harikatha, eu disse, se você está correndo com a velocidade da mente, por tempo infinito no espaço, você não vai achar o fim do espaço. Aqueles que têm somente um pouquinho de cérebro, eles conseguem entender o quanto é gigantesco. Com a velocidade da mente, ou com mais rápido que a velocidade da mente, se você corresse, você não acharia o fim do universo. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. O Senhor é infinito, o Senhor tem infinitas formas. Como eu posso conceber, como eu posso ousar aplicar o meu cérebro material para tentar entender o Senhor? Como eu vou fazer uma pesquisa sobre quem é Deus, sobre Bhagavan? Bhagavan não é um assunto de pesquisa. Você vai ter que procurá-lo, mas fazer uma pesquisa é algo ligado ao falso ego. Qualquer tipo de pesquisa material, se você observá-la de perto, essa pesquisa significa, vamos supor que você tenha um pouco de conhecimento sobre o sânscrito. Em sânscrito ou em Bengali, nós dizemos Goveshana para pesquisa. Go mais Eshana. Se você conhece sânscrito, você entende essa palavra dividida. Go mais Eshana. Então, com a ajuda de todos os órgãos dos sentidos, com a mente, você vai estar tentando aplicar seu cérebro e seus órgãos dos sentidos. Isso não, aquilo. Os Mayavadis fazem assim. Não. Pensamento não. Aqui. Não. Perdão. Não é isso, não é isso, não é isso. Os Mayavadis vão negar tudo aquilo que existe de material. E eles acabam negando o próprio Senhor Deus. Eles acham que o Senhor é de matéria e rejeitam a matéria. Então eles dizem, o Espírito não é isto, não é isto, não é isto, não é isto. Eles vão jogando tudo fora e eles jogam fora até o próprio Senhor Deus. Eles acham que estão fazendo bhajana, mas bhajana não é uma palavra aplicável para eles. Infelizmente, porém, nós somos mais ou menos todos Mayavadis. Eu posso provar isso matematicamente. Nós não temos fé. Nós temos alguma fé. Claro, senão vocês não teriam vindo até aqui, mas não 100% de fé. 100% de fé você tem que desenvolver dentro do seu coração. Você tem que vender a sua liberdade, jogar fora a sua liberdade. Você pode fazer isso? Você tem que entregar a sua liberdade aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, mas isso você não quer fazer. Você pode fazer muitas coisas. Você acha que você é poderoso, que você tem seu cérebro, que você tem seu dinheiro, mas você não quer entregar a sua liberdade, a sua cabeça, aos pés de lótus do Vaishnava. É por isso que nós não recebemos Bhagavan. Para receber Bhagavan é algo muito fácil.
Não existe nada mais fácil. Só faça seu coração transparente, chore e você o recebe. Sinta a sua posição insignificante. E o Senhor Supremo imediatamente virá lhe ajudar. Por exemplo, no caso de Gopakumar, quanto ele era humilde. 2, 3 meses atrás eu estava lendo e ensinando sobre o Brihad Bhagavatamrita, a vida de Gopakumar. Lá, Sanatana Goswami, o autor, escreve que ele sente um amor tremendo aos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso está em razão com aquilo, está em perspectiva. Então, por exemplo, existem os tolos que vão usar ganja ou vinho e vão dar Harikatha. Eles acham que estão dando Harikatha, mas não pode ser. Como poderia ser? É uma questão de proporção direta. Quanto mais você acha que você não é nada, que você é inútil, como o nosso Rupa Goswami Pada, isso sim nos faz avançar. Rupa Goswami Pada era tão exaltado que nem o Senhor Supremo consegue repagar Rupa Goswami Pada. O Senhor Supremo se sente tímido. Sanatana Goswami, por exemplo, é o guru de Rupa e ele diz: eu sou Rupanuga, eu sou um seguidor de Rupa. E Rupa vai dizer: eu sou inútil. Eu sou tão inútil. Eu não tenho nenhuma utilidade. Eu sou o último homem do mundo. E assim eu vou colocar meu esforço para escrever algo como Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, se Bhakti está lá, Doina está lá. Se Bhakti não está lá, Doina não está lá. Esse tipo de pensamento não tem base. Essas pessoas não têm Bhakti, não têm humildade. A humildade não é uma coisa que você exibe. Olha, aqui, ó, eu sou humilde, viu? Ó, eu faço uma moldura e me exponho. Como um demônio uma vez escreveu. Os que pisam nesse jardim serão perseguidos, mas vocês não querem perceber vocês não querem deixar que as crianças brinquem no jardim. Onde que eles vão brincar? Aí um demônio escreve lá uma placa e fala assim: quem pisar na grama será perseguido. E as crianças não podem pisar na grama. Essa é a condição hoje em dia. Então, se alguém diz: este sadhu, esse acharya é um grande acharya. Sim. Ah, sim. Mas ele é um grande acharya, mas ele não tem Siddhanta Gyan, alguém pode dizer. Então como é que você pode entender que ele seja um grande acharya? Como você pode realizar um grande acharya? Os idiotas vão atrás das instituições, desta, daquela, e você não está preocupado com o interesse da sua alma. Você acha... Pense em você mesmo. Pense primeiro em você, no interesse da sua alma. Você está perdendo tudo, você está ocupado com isso e com aquilo. Você está fazendo coisas que não têm interesse espiritual. Você quer sacrificar a sua vida aos pés de lótus dos falsos devotos? Como é que você pode saber se ele é um devoto ou não? Você não tem poder para fazer isso. Mas o Shuddha Guru Vaishnava, se você olhar se eles olham para qualquer pessoa, eles conseguem enxergar. Eles olham para os olhos e sabem, antes de que a pessoa fale qualquer coisa. Eles não precisam que você fale nada. Mesmo que a pessoa tenha memorizado o Siddhanta, o Vaishnava olha e fala: esse daí é inútil. Eles não podem pronunciar o verdadeiro Siddhanta Vichar. Eles só conseguem colocar uma placa. Dizer: olha, você pode me visitar das 10 às 10h30, meia hora, porque assim ninguém vem fazer pergunta. Mas Bhaktivedanta Goswami Maharaj ficava com a porta aberta o dia inteiro. Não tinha segurança, não tinha
guarda-costas, qualquer pessoa poderia vir e matá-los. O covarde morre muitas vezes antes da própria morte, lembre-se. É mais perigoso ser covarde do que arriscar a vida. As pessoas estão vindo, as almas condicionadas querem fazer perguntas. Se eles não puderem dar respostas e colocar uma placa, eu sou um grande acharya, quem é o tolo que vai aprová-los então? Escrevendo besteiras, quem é esse tolo? Pode aprová-lo. Então Prabhupada disse, alguém disse, é um grande acharya Maharaj, um grande sadhu, mas ele não tem ideia sobre Siddhanta Vichari. Prabhupada disse, isso não pode existir. Isso não pode acontecer. Aquele que tem total misericórdia de Gauranga pode falar Siddhanta Vichari. Se Vamsidas Babaji Maharaj estivesse lá, um sadhu que era iletrado, eu não penso nele como iletrado, Goraksharadas Babaji Maharaj. De acordo com a sua concepção, com a tua concepção, ele não era acadêmico, não era educado. Eles não podem usar eles não podem falar, pronunciar versos em sânscrito. Mas se você pudesse fazer uma pergunta para ele, ele daria uma resposta muito simples com 2, 3 palavras. Ele diria... Então, dentro das palavras dele estavam contidas todo o Siddhanta. O Siddhanta não é uma questão de ginástica, de treino que você memoriza e depois pronuncia, não. É algo automático. Aqueles que estão fazendo bhajana absortos, o mundo pensa... As pessoas pensam que eu sou inimigo delas porque eu rejeito os falsos Vaishnavas. Mas o que fazer? As pessoas não se importam. Então, o Siddhanta Vichara vem automaticamente para aquele que é humilde, pela misericórdia de Gauranga Nityananda. Aqueles que são Sahajias, aqueles que são Mayavadis, aqueles que são Goranagaris, eles serão punidos. Eles estão cometendo ofensas aos pés de lótus do Senhor Supremo, do Guru, dos Vaishnavas, do Dhamma, do Nama, o tempo todo. Esse tipo de pregação deveria ser freada. Esse tipo de pregação deveria ser parada. Qualquer tipo de pregação que eles tenham feito, imediatamente, agora, para receber algum benefício espiritual, você tem que cortar isso agora. Nós queremos a pregação sob a guia do Prabhupada original. Nós queremos a pregação sob a guia do Prabhupada original. Meu Gurudeva disse isso para mim. Uma pregação que segue a moda vai lhe levar para o inferno, 100%. Quem se importa? Você memorizou alguma filosofia, fez um grande templo. Esse templo está sem vida. Não tem vida lá. Então como é que você pode chamá-lo de templo? O templo pode falar comigo. O templo tem que ter vida. Mas o seu templo é feito de pedra e matéria. Isso não é templo. Você pode perder a sua consciência se você entrar nesse templo. Eu estou dizendo o Siddhanta mais perfeito diante do Chaitanya Bhagavata. Se você entrar nesses lugares, você pode perder sua consciência, qualquer que ela seja. Você pode perder. Então, esse tipo de pregação, Prabhupada já disse. Aqueles que estão colocando a bandeira do Dharma, eles estão dizendo que o Acharam, na verdade, o Acharam imperfeito deles vão levar a alma condicionada para uma situação ainda pior. Prabhupada Bhaktisiddhanta já avisou isso 50 anos atrás. A pregação deles, o comportamento deles, Prabhupada já disse, aqueles que seguram a bandeira do Dharma, mas o Dharma Acharan deles vai levar a alma condicionada a uma condição mais e mais e mais miserável. Nós não precisamos de templos, nós não precisamos de mais templos, nós precisamos de templos vivos, os Gurus Vaishnavas. Nós precisamos de templos vivos. Você pode fazer negócios com um templo construído, não? Eu sei o que você pensa. Como que você pode se esconder? Você quer fazer negócio com o templo, negócio com o Gurudeva, com os Vaishnavas. Eu sei como você é. Prepare-se para ir para o inferno se você fizer isso. O Senhor não vai perdoar.
O Senhor não pode desculpar essas pessoas, aquelas pessoas que estão fazendo erros de propósito, estão fazendo para enganar o público, sem falar a verdade. Eles serão punidos. Eles estão fazendo erros deliberados. Para eles não haverá perdão. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur disse algo. Srila Bhaktivinoda Thakur disse algo muito, muito importante. Essas pessoas não querem prestar atenção. Srila Prabhupada disse: se nós não recebemos a misericórdia completa de Vishnupriya Devi, se nós não vamos receber a misericórdia absoluta de Vishnupriya Devi, nós não podemos cortar nossa Maya, a relação entre homem e mulher. Então, essa relação você não vai conseguir cortar. Você vai pensar, oh, que bela mulher, só isso. Prabhupada explicou isso. Quando a pessoa, porém, desfruta a misericórdia de Vishnupriya Devi, somente então a pessoa pode cortar essa concepção equivocada de homem e mulher, isto, aquilo, e entrar no templo de Vishnupriya Devi, no templo do Yoga Pit, onde Vishnupriya Devi e Gauranga Mahaprabhu viveram uma vida de familiar. Então os Gauranagas, eles cometem ofensa aos pés de Lota Bhagavan, do Guru dos Vaishnavas, o tempo todo. Eles são Mayavadis. A cada fração de segundo eu posso provar isso, matematicamente. Bhaktivinoda Thakur disse: aqueles que estão fazendo Ragmag Bhajana, que são realmente elevados, eles absurdamente estão pensando nisso. Eles podem entender que Gaura Gadadhar Vigraha, nosso Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj, Om Vishnupada, costumava dizer sempre, e eu também repito isso, que ao observar as deidades no templo, eu posso realizar o coração do Vaishnava que as instalou. Claro, se eu for um demônio, não. Com um coração de raio, aí não dá. Eu vou para qualquer lugar e não entendo nada. Você não recebe nenhuma comunicação. Mas aqueles que são almas realizadas, como Bharati Maharaj, ele observa qual é o nome daquela deidade. Depois de observar a deidade e o nome da deidade, aí ele realiza qual é o mood do Acharya que as instalou, qual humor ele tinha ou tem. Tem porque também ele é eternamente presente. Então, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur quis controlar o nosso humor de loucura. Nós tomamos resolução de cometer suicídio. No nome do Hari Bhajana, nós decidimos cometer suicídio, então quem vai nos salvar? Nenhum pai pode nos salvar. Nós achamos que podemos cometer suicídio a hora que a gente quiser. Quem pode nos salvar? Eu conheço um homem que 2, 3 vezes tentou se enforcar no quarto, sozinho. Colocou a corda e quis se enforcar. Se enforcar até a morte. Mas 3 vezes ele foi pego por pessoas locais, na sua casa. As pessoas pegaram ele e salvaram ele. Na 4ª vez, ele conseguiu, morreu. Eu vejo que você faz um erro uma vez, 2. Eu vou lhe avisar. Não faça isso. É perigoso para você, mas você não escuta. Então qual é a função do Guru? Você pensa que o Guru é um brinquedo? Você pode dar um pouco de pranami para ele, um pouco de doação. Só isso aqui. E você não vai nem obedecê-lo. E o que ele pode fazer então? O que o Guru pode fazer? Me diga o que o Gurudeva vai fazer nessa situação. Então, 3 vezes aquela pessoa quis cometer suicídio. Na 4ª vez não tinha ninguém lá. E foi. Essa é a minha condição. Eu grito como um cachorro. Eu estou vivendo uma vida de mendigo. Eu não quero aumentar o meu standard vital. Eu quero diminuir meu standard vital. As pessoas não venham até mim. Eu sento aqui e pronuncio a verdade.
Eu não permito tolices. Eu falo de tal maneira que as pessoas que não são sinceras não se aproximam. Somente aqueles que são muito sinceros ficam. Os outros vão embora. Vai lá. Eu não tenho prachada, não tenho tempo, não tenho nada. Vai lá você vai achar tanta coisa boa. Eu não quero. Um Baba existe que respeitava muito meu Guru Maharaj. Eu não vou dar o nome dele. Lá no Radhakunda ele fica. Todos os seus irmãos espirituais eram todos sarrajias. Ele é considerado um grande pandita. Ele dá aula de Vedanta também. Ele me respeita, mas eu não tenho conexão com ele. Ele respeitava meu Guru Maharaj também. Quando alguém vem até ele, ele quer evitar pessoas. Ele quer salvar sua vida. O tempo para o seu bhajana. E eu também. Eu penso, se eu vou dar energia para alguém e puder mudar a vida dele, aí sim eu dou. Senão eu não dou. Senão eu não tenho tempo. Eu não estou mentindo. Se a pessoa acha que pode mudar, ok, mas desnecessariamente eu não posso dar a minha energia. Tenho muito seva para fazer dia e noite. Então, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur vai dizer, no caminho do bhajana, Gaura Gadadhar, se você olhar para as deidades do meu Guru Maharaj, você vai entender que ele está em Raga Marga. Ele serve Gaura Gadadhar. Mas se você ver, por exemplo, Gaura Vishnupriya, uma deidade de Gauranga e de Vishnupriya, então Bhaktivinoda Thakur explica que Gaura e Vishnupriya devem ser tratados como objeto de bhajana no caminho de Vaidhi-marga. Isso não significa que Prabhupada estivesse em Vaidhi-marga. Eu quero dizer que Bhaktivinoda nos deu essa concepção geral. Então essa concepção de Gaura Vishnupriya está em Vaidhi-marga. Essa é a casa de Gauranga Mahaprabhu, o templo, onde o Vishnupriya costumava ficar com o Gauranga Mahaprabhu. Tente se lembrar. Esse é meu pedido para todos, até para os Gauranagas e para os Sarrajias. Uma resposta aberta para eles. Eles poderiam provar que Gaura Vishnupriya não desfrutavam nunca. Se eles pudessem provar isso um instante, então eu jogaria tudo. Gaura Vishnupriya, Bhaktivinoda Thakur são como Lakshmi e Narayana. Lakshmi e Narayana nunca desfrutam. Eles estão controlando infinitos universos. Nunca nós vimos Lakshmi e Narayana desfrutando. Eles existem, mas da mesma maneira existe como Mahaprabhu e Vishnupriya. Ela é a consorte divina, Bhagavan e sua Shakti. Nosso mundo material, se você encontra algo, alguma coisa, uma esposa, um marido, essas concepções são separadas, mas no Vaikuntha Jagat não fica. Prabhupada, no máximo, Lakshmi Devi massageia os pés de Narayana. Isso a gente vê inclusive nos retratos. Então, da onde os Sarrajias Gauranagas vão querer inventar que Mahaprabhu se comporta de outra maneira? Bhaktivinoda Thakur diz que eles vão destruir a especialidade de Gaura Vishnupriya Lila. E também vão destruir a especialidade do Radha Govinda Linda. De ambos. Eles fazem erros contra ambos, a parada contra ambas as lilas. Radha Govinda. A concepção total é totalmente diferente. Você tem que ouvir vida após vida. De um puro sadhu como Prabhupada Bhaktivinoda Thakur. Não aqui e ali. Você pode querer se matar se você quiser. Eu não tenho nada para fazer. Eu vou tentar o meu melhor, porém. Mas depois disso, não tenho nada a fazer. Posso fazer do meu melhor, orar para o Senhor por você. Ó Senhor, você está dentro do coração dele. Dê uma concepção perfeita para ele. Para que ele não seja
levado para outro lugar e cometa suicídio espiritual, porque isso é muito doloroso. Muitos devotos novos vêm e são mal guiados. Seus samskaras precedentes não são bons. É por isso que eles não estão interessados em ouvir a verdade absoluta. Eles rejeitam a verdade absoluta e vão embora. Eles não entendem que é uma questão de sobrevivência do seu próprio eu, não é uma questão de política. Você está ocupado com algo muito simples. Essa sociedade contra aquela sociedade. O que você entende por sociedade? O que essa sociedade vai dar para você? Mostra. O que a sua sociedade vai mostrar para você? Vai dar para você? Você veja as pessoas dentro dos templos, eles são como mortos, não têm vida. Vá lá ver os templos e veja. A cada templo você puder fica uma noite e veja. Porque eles ignoram Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Externamente eles mostram, eles amam Prabhupada, mas não. São antagonistas. Eles não querem Prabhupada, não querem Bhaktivinoda Thakur. Eles querem fazer uma peça de teatro. Então eles serão punidos 100%, todos eles. Aqueles que são responsáveis por essa situação, cada um deles. Porque eles estão dando dor para Prabhupada, Prabhupada chora. Olha o que eu disse e olha o que eles estão fazendo. O que eu disse e o que eles estão fazendo. Tão longe. Oh meu Deus, eu quis dar tantas coisas para as pessoas, mas elas pensavam que eu era seu inimigo. Então, aqueles que são Gaura-nagaris querem colocar no balanço Gaura e Vishnupriya. Você pode ir até no templo deles do outro lado do rio, eles põem eles num balanço. Ô seu tolo, você não sabe que isso não é permitido? Mahaprabhu nunca quis isso. Ele nunca indicou isso dessa maneira, mas eles falam assim. Quem pode salvá-los? Eles pensam que nós estamos seguindo Gauranga. Nós não Eles não estão seguindo Gauranga, nós sim, a Gaudiya Mata sim. Então, Vishnupriya Vigraha é uma Vipralamba Vigraha, porque ela pertence à Vipralamba Lila de Gauranga Mahaprabhu. Então, a Vipralamba, a separação de Mahaprabhu. Então, esse passatempo existe para nutrir. Vishnupriya Devi alimenta essa Vipralamba, essa separação, essa isolação de Mahaprabhu como sannyasi. Ao observar a dolorosa condição de Vishnupriya Devi, está escrito que até as pedras podiam rachar, liquefazer. Meu coração, então, imagine diante disso. Se meu coração não derrete quando eu ouço falar dela, é porque ele é pior do que um raio de trovão. Essa é a minha condição. Então, ao observar a condição de Vishnupriya Devi, nosso coração poderia derreter. Se eu continuasse falando continuamente como Mahaprabhu tomou sannyasa sobre isso e sobre aquilo, como ele tomou permissão de Vishnupriya Devi ou também de Satyama, você vai ficar surpreso. Então, que perigo misturar esses diferentes passatempos. Então, Vishnupriya escrevia desde o começo, desde que há a cerimônia de casamento deles. Quando eles entram no quarto, Vishnupriya Devi entra no quarto e o dedo principal, o dedão dela, bate na borda e ela sangra. No primeiro dia, quando ela entra no quarto com Gauranga, imediatamente Gauranga toca a perna dela com a dele para fazer com que o sangue estanque. E a partir desse momento, Vishnupriya Devi pode entender. Essa é uma indicação. É uma indicação que eu não posso viver uma vida como os demais. Eu vou ter que sacrificar este casamento. Ela entende isso desde o primeiro dia. A
minha is for vida all. é para Gauranga todos. Mahaprabhu speaking, Gauranga Mahaprabhu before diz, taking sannyas, antes de tomar sannyasi, Vishnupriya, your name is Vishnupriya. Vishnupriya, o seu nome é Because Vishnupriya. they are manifesting lila, human lila. Porque eles estão manifestando uma lila humana. Gauranga Mahaprabhu diz para ela, Vishnupriya, Try to realize that your tente name is entender Vishnupriya. que You seu are nome é the Priya of Vishnupriya. Vishnu. Você é amada por Try to Vishnu. remember. Lembre-se Don't cry. disso. Não chore. Like I am going to take sannyas for the benefit of Ele quer dizer que ela já é countless esposa de Vishnu. devas. You will have to do Então, sacrifice, na? Now, eu vou ter que tomar sannyasi pelo bem de incontáveis almas e você também vai ter que se sacrificar. Então, de acordo com o Vedanta Siddhanta, Shakti, Shakti Maturavid, nós não somos diferentes. Então, se eu vou me sacrificar, você também tem que se sacrificar. Vishnupriya, o seu sacrifício, o meu sacrifício, podem simplesmente derreter o coração do mundo inteiro. Lembre-se disso. Nós não temos outro caminho. Não existe nenhum outro caminho diante de mim. Eles não vão ouvir nenhuma outra coisa. Eles não vão me obedecer. Eles não podem aceitar o que eu que vim distribuir. A única maneira é o nosso sacrifício. Eu vou ter que tomar sannyasi. E você tem que cooperar com esse projeto. Não tem outro caminho. Eu sei que é doloroso para você, mas saiba que eu estarei sempre do seu lado. Você vai me enxergar em todos os lugares. Em todos os lugares você vai poder me enxergar. Você tem que permitir, porém, que eu faça este passatempo. Você é o personagem principal que pode me ajudar. Porque Vishnupriya Devi, eu escrevi pelo desejo dela um livro sobre ela. Mas ainda não foi traduzido para o inglês. Quem vai traduzir isso? Ninguém quer fazer seva. Todo mundo quer fingir que está cantando Hare Krishna e tomar prachada e desfrutar da vida. No nome do bhajana, as pessoas estão querendo desfrutar. Ah, não tem esforço, não tem nada. Ah, tem dinheiro, tem tudo. Mas a vida espiritual não é assim. Você vai ter que doar a si mesmo, totalmente. Você tem que se espremer como uma toalha. Depois que você toma banho, você torce a toalha para que toda a água saia embora e você bate ela assim para ficar seca. A vida do bhajana não é que você vai assegurar uma vida tranquila, sua mente pacífica. O bhajana é um sacrifício, como os kamikazes que dão a vida pela mãe pátria. Aqueles que lutam pela liberdade, eles dão a vida pela mãe pátria. Eles vão diante do fogo, das bombas. Mas a gente quer se salvar. Tem uma briga de Siddhanta lá, vamos embora. A gente quer provar que a gente é grandes Vaishnavas. Eles querem provar que são grandes Vaishnavas. A gente fica quieto, não defende Bhaktisiddhanta, não fala nada. Mas nós somos grandes Vaishnavas, viu? Ele vai lá e defende, mas ele não é Vaishnava. As pessoas querem fazer o público de tolos. As pessoas querem trapacear o mundo inteiro. Esse é o desejo, trapacear o mundo inteiro. Vá para o mundo afora ver. Você tem dinheiro? Viaje o mundo. Vá de templo por templo, fique uma noite e você vai ver o que está acontecendo em cada templo. Eu sei, eu tenho informações através de uma certa fonte. Eu sei o que eles estão fazendo. Eles dizem, nós somos vários galhos, vários... Aí um homem vai até o templo. E depois eles veem que aí ele trancou o templo. Nossa, eu vim de longe da Índia. Gostaria de entrar no templo, mas o templo está trancado. Aí eles perguntam, o que aconteceu com o templo? Está trancado? Ele está sempre trancado. Vem um pujari, dá alguma coisa para a deidade, por meia hora eles não têm tempo, então trancam o templo. E de manhã e de noite também é a mesma coisa. Essa é a condição hoje em dia. E o que dizer sobre os homens e as mulheres? Estão seguindo o ideal de Gauranga Mahaprabhu. Um brahmachari abraça as moças. Ah, nós somos como Mahaprabhu, venha. E abraçam as moças. Essa é a nova regra. Que maravilha. Que maravilha de bhajana é esse? Então, todos os templos que existem hoje, segundo Prabhupada, deveriam ser trancados, então, para salvá-los da degradação.
hermeticamente fechados. Porque o que está sendo feito não é o que Prabhupada mandou. Então, o que nós podemos dizer para os Gauranagas? Como nós poderíamos lutar contra eles? Se eu não vou manter o meu ideal, eu não tenho direito de falar sobre isso. Então, Mahaprabhu estava foi forçado a abandonar seu lar, mas um dia que ele se foi, Vishnupriya estava dormindo pelo arranjo de Yogamaya. Mahaprabhu se vai e corta todas as suas relações com ela naquele momento. E vai até aquele pier, aquele ghat no Ganga chamado Nidoya. Todo ano o Ganges quebra aquele ghat. O nome dele é Nidoya. Nidoya, sem coração. Em Bengali, esse nome significa sem coração, porque dali Mahaprabhu, só com um pano, pula no Ganges, ninguém o vê. Lá pelas 3:30, 4 horas da manhã, não tinha ninguém lá. Ele pula e nada até o outro lado do Ganges. Com o mesmo pano, ele vai até Katwa para tomar sannyasi. E qual será a dolorosa situação do sannyasi? Você não pode realizar. Depois que ela entende, meu Prabhu se foi. Ela percebe que Mahaprabhu já havia ido embora. E ela fica como uma pedra imóvel. Ela fica em choque e não se move. Depois disso, Satyama também fica como uma estátua. Shrivas e Malinima, sua esposa, a Shakti de Shrivas Pandit, eles tentam da melhor maneira reanimar a situação para que volte tudo à normalidade, mas como é possível? Satyamata não toma prachada, como ela vai sobreviver? Elas param de cozinhar. Quando Krishna e Balarama se vai, a partir daquele momento, a cozinha fica cheia de aranha. Ela não cozinha mais. E a Yashoda nunca mais cozinha. A partir do dia que Krishna e Balarama vão embora, a cozinha fica trancada. Ela vira o reino das aranhas, fazendo teias. Então, eles só sobrevivem recebendo alguns doces, algumas coisas dos Brajavasis. Então, tudo para, mas eles de alguma maneira sobrevivem. Então, Vishnupriya Devi, ela é consolada por Malinima e pelos demais, pela tia de Gauranga Mahaprabhu, Sarvajaya Devi. Ela é a tia de Gauranga Mahaprabhu. Uma relação material. E Chandrasekhar Acharya, o que você chama hoje de Chaitanya Mata, hoje era a casa de Chandrasekhar. Aquela era a casa dele. Ali ele canta 100 crores do Mahamantra. Então, lá onde ele faz o teatro no qual ele interpreta Mahalakshmi. Todos os amigos de Vishnupriya Devi. Eles ficam com Vishnupriya Devi para tentar controlar as emoções dela o tempo todo. E depois disso, Vamshivadananda Prabhu, Gauranga Mahaprabhu e Vishnupriya Devi, segundo Bhaktivinoda Thakur, podem ser comparados com o casamento divino de Lakshmi Narayana. E não há mais do que isso. Se você quer transgredir essa concepção, a dignidade deles, você será punido infinitamente.
Então, Vamshivadananda Prabhu era um menino. É uma longa história, não tenho tempo para dizer. Vamshivadananda Prabhu. Ela recebeu a oferta do pai de ficar na casa de Vishnupriya Devi, como um menino. E ela vai agir como sua mãe. Ele era um menino. Então, às vezes ela chorava e batia a cabeça no chão. E ela sangrava. Imediatamente o menininho, Vamshivadananda Prabhu, ele rolava no chão como um louco. E ela imediatamente vinha cuidar dele e colocava ele no colo. Ele fazia isso para parar ela. Quando ela não conseguia mais suportar viver, ela queria quebrar a cabeça contra a parede. Então, naqueles momentos, Vaishnavana, o menininho, rolava no chão como um louco, como se ele estivesse para morrer. E automaticamente ela parava de sofrer as suas próprias emoções para cuidar do menino. Então, o tempo todo, todos os amigos de Vishnupriya Devi, eles tentaram ser o melhor para frear essa situação, para ajudá-la. Vamshivadananda, esse menino, e uma outra importante figura sobre quem pouca discussão ocorre. Ele é um servo eterno de Gauranga Mahaprabhu chamado Ishan Thakur. As pessoas não querem dar honras para ele, mas nós damos. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso. Até que pensemos que nós somos como Ishan Thakur, então nós não temos o direito de entrar na glorificação de Vishnupriya, porque nós vamos pensar em homem e mulher. Prabhupada queria fazer um ashram para essas Matajis. Para aquelas que queriam se entregar ao bhajana, que na verdade é raro, ele fez um ashram para as Matajis. Mas elas ficavam lá, elas brigavam, puxavam o cabelo uma da outra. Quem consegue se manter em Brahmacharya? Quem consegue manter esse celibato? Eu desafio. Quem é capaz de se manter em celibato? Aquele que verdadeiramente alcança o celibato se sente fresco, se sente cheio de amrita. Mas quem consegue alcançar esse nível? Por isso que eles brigam. Muitas Matajis, todos os dias elas brigavam nesse ashram. Mesma coisa. Então Gauranga Mahaprabhu quis fazer um ashram para Matajis. Bhaktisiddhanta. Então o que aconteceu? Olha que problema depois. Os brahmacharis foram lá. Ele conseguiu pular o portão, aí problemas aconteceram. Prabhupada chorou. Meu Deus, o que foi que eu fui fazer? Então, enquanto nós não seguirmos o ideal de Ishan Thakur, desse outro companheiro eterno que vai cuidar de Vishnupriya, então nós vamos pensar que as formas femininas são mulheres. Então nós temos que alcançar essa concepção. Ishan Thakur costumava pensar, eu sou pai dela. É por isso que ele era o único e Satima que se aproximavam de Vishnupriya, podiam ver Vishnupriya. Nem o sol podia mais ver o rosto de Vishnupriya Devi. Somente eles dois. E Ishan Thakur tinha tanto poder, tanto autocontrole, que ele age como o pai dela. Tentar ajudá-la. Essa foi a condição, foi isso que aconteceu. Nós temos que pensar que nós somos como Ishan Thakur. Então quem vai cuidar do Vishnupriya Pali, do templo de Vishnupriya? Damodara Pandita foi mandado para vir aqui como porteiro, como guarda no Yogapith Mandir. Damodar Pandita foi mandado por Mahaprabhu. Eu não tenho tempo de explicar todos esses detalhes, mas quando Mahaprabhu era uma criança... quando ele era criança, esse companheiro chamava-se Dancha.
Ele disse, seu nome vai ser muito famoso. Ele disse, você é Swatantra. Ah, é aquela história de que o filho de uma viúva vai até Mahaprabhu. E aí esse companheiro de Mahaprabhu, Damodara, fala para ele, se você continuar recebendo esse menino, vão dizer que você está tendo um caso com a mãe dele que é viúva. Aí ele agradece, nossa, você é realmente um companheiro, porque eu não posso correr essa acusação. Você é a melhor de todos os meus amigos. Você vai e vai cuidar de Satima. De Vishnupriya ele não disse, ele não pede, porque ele não pode nem pronunciar o nome dela. Então Damodara Pandita às vezes vai cuidar de Satima. Então tem de entender que Raya Ramananda não era objeto de ser criticado, mesmo depois de dar educação para aquelas jovens moças. Mas Chota Haridas é punido. Você vai pensar, então o Senhor é parcial? Você acha que Deus tem parcialidade? Hein? Qual é a razão? Raya Ramananda, ele pensava, sou uma serva de Radharani. Ele tinha esse sentimento real, mas externamente ele tinha um corpo masculino. Mas ele tinha 100% o sentimento de ser uma serva de Radharani. Ele usava o corpo só para esse serviço. Então, quem existe no mundo? Mostre-me uma única figura que está capaz de controlar a si mesmo nessa situação. Ek Raya Ramananda Roy. Somente Raya Ramananda pode agir assim. Eu sou como sannyasi, diz Mahaprabhu, se eu ouço o nome de uma mulher, eu vou sentir uma reação. Ele diz isso para nos ensinar. Então os Gauranagas e os Sarrajias vão negar tudo isso? Todos esses passatempos, eles não conseguem entender esses passatempos. Então Prabhupada diz, quem vai poder ser encarregado do Vishnupriya Pali? Quem vai ficar encarregado do Vishnupriya Pali? Aquele que vai pensar que é como Ishan Thakur. Aquele pode ser o porteiro. Entende? Essa é a condição. Então, quando Gauranga Mahaprabhu, depois de tomar sannyasi, os Sarrajias e os sannyasis vão dizer que ele voltou para casa e ficou com Vishnupriya Devi. Eles vão dizer isso. Eles vão pegar Vishnupriya e vão levá-la até a Gambira para encontrar com Mahaprabhu. Esses tolos e patifes, eles escreveram isso. Que ela foi até lá o Gambira, em Puri, para encontrar Mahaprabhu. Que perigo, que afirmação perigosa. Essa é a concepção que eles têm desses passatempos. Eles acham que estão fazendo Gauranga Bhajan, eu dou risada. Eu dou risada. Eu dou risada até observando a minha própria condição, mas eles acham que estão fazendo Haribhajana. Se eu acho que eu sou fraco e não faço Haribhajana, como é que eles estariam fazendo Haribhajana se eles estão levando nos escritos deles Vishnupriya até encontrar com ele no tempo da Gambira. Então, enquanto você manter uma concepção material nesses passatempos, você não vai alcançar nenhuma gota do verdadeiro bhajana. Alguém pode suportar o que eu estou explicando? Talvez uma única pessoa possa. Isso para mim é suficiente. É quase impossível entender isto. Então, Gauranga Mahaprabhu foi até Kulya, depois de tomar sannyasi. Um dia ele vai até Kulya. Milhares de pessoas estavam fazendo um Kumbha, como Kumbha Mela. As pessoas viram até um pó. Tem tanta gente que, se a pessoa cai, ela vira lama no chão. As pessoas me perguntam, Maharaj, eu quero ir para Kumbha Mela. Eu falo, eu vou dar um tapa na sua cara, seu tolo. Por quê? Eles perguntam, por quê? Eu falei, eu nunca fui até lá.
tomar banho em Kumbha. Em muitos lugares eu não tomei banho. Eu quero tomar banho no Harikatha. Eu não preciso ir até Kumbh Mela, arriscar minha vida. Esse é o verdadeiro Kumbh Mela. Everybody, todo mundo quer ir. Os ministros, os presidentes desse daquele país, da Rússia, eles vão lá para tomar banho lá. Para assegurar o desfrute deles. Eles querem tomar banho, até os muçulmanos do Paquistão, eles vão. Os estrelas de cinema muçulmanos vão lá tomar banho, para ter certeza que eles vão desfrutar de mais uma coisa, de mais uma aventura. Eles vão fazer Haribhajana? Putin vai fazer Haribhajana? A gente não quer nem pronunciar o nome deles, mas para brincar a gente está pronunciando. Eles vêm para aumentar o seu próprio desfrute. Vida após vida eu quero desfrutar. Em quartos de ouro, em palácios. Mas eles não podem se controlar. Eles querem controlar o mundo. Mas eles não têm poder para controlar a si mesmos. Como Ravana. Ravana queria controlar toda a situação do mundo inteiro. Mas ele não conseguiria controlar si mesmo. Kama, Krodha, Lobha, tudo colocava ele em problemas. Ele estava sempre bravo. Aqueles que se sentem perturbados. O que é a perturbação? Um samskara antigo ou ruim. Então, de alguma maneira, eles querem controlar tudo. Se eles desfrutam no Harikatha e no Kirtan, eu peço para eles. Tem tanta coisa na internet, se você for ler, seu cérebro vai quebrar. Beba. Às vezes vêm umas crianças me avisar, olha, eles estão escrevendo isso e isso, mas eu falo, eu respondo, eu escrevo artigos para responder, mas eu falo, não leia o que eles estão escrevendo, eu respondo para esses jovens que vêm até mim. Senão você vai perder sua cabeça. Aqueles que vão dar resposta para essas questões, eles respeitam esses problemas. Mas se eles não derem respostas, todas as gerações futuras podem se perder. Então a gente tem que responder. Mas você não deve guardar seu tempo lendo o que essas apasampradayas escrevem. Então Vishnu Priya recebeu essa informação de que Gauranga Mahaprabhu já tinha vindo até Navadvipa. Então, até em Shantipur, em primeiro lugar, depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu foi levado até Shantipur por Nityananda, por um artifício muito inteligente. Ele queria ir para Vrindavana, mas onde eu cheguei? Nityananda Prabhu quis controlá-lo. Porque ele tem poder, não? Ele é Anantadeva. Nityananda Prabhu ensina esses meninos. Se Mahaprabhu perguntar onde que é Vrindavana, você tem que apontar para cá. Ah, tá bom. Então Mahaprabhu vai até lá. Na mesma floresta, ele rodou por 7 dias, de um lado para o outro. Indo para cá, foi correndo para lá, no mesmo lugar. Porque ele estava perdido em Krishna Prema. Ele estava totalmente embebido em Krishna Prema, perdido em Krishna Prema. Então ele corre durante 7 dias na mesma floresta, de um lado para o outro. Noite e dia, cantando Hare Krishna. Depois disso, você vai, daqui esse lugar é Vrindavana. Muito obrigado. Mahaprabhu corre na direção de Navadvipa e Shantipur. Nityananda muito cuidadosamente estava observando onde o Prabhu estava indo. Olha, está lá. Depois, finalmente, quando ele chegou em Shantipur, Mahaprabhu manda um homem, falou, corre, corra, informe a Advaita que o Senhor está vindo. E eu também vou lá. Eu vou controlar a situação dos movimentos de Mahaprabhu. E depois a gente vai se encontrar na beira do Ganges. Então, Nityananda Prabhu vem. Você está aqui? Sim, eu estou aqui.
Ué, eu queria ir para Vrindavana. Aqui é Vrindavana. Como é que você sabe que eu estou indo para Vrindavana? Eu sei. Eu quero ir para Vrindavana com você. Cadê o Yamuna? Esse é o Yamuna. Pode tomar banho aqui. Então, quando a Advaita Gosai veio de barco, Mahaprabhu olhou. Você está aqui? Como você sabia que eu estava em Vrindavana? Então, todos esses passatempos ocorrem. E qual é o ponto vital? Vishnu Priyadeva lamenta. Mahaprabhu queria encontrar sua mãe, mas ele não encontra Vishnu Priya. Ele não pode. Então Vishnu Priya lamenta e fala, Navadvipa inteira, sem se importar com a casta, com a condição, com a posição, se é criança, se é jovem, se é velho, se é senhoras de idade, todos correram para Shantipur para ver o Senhor. Mas só eu não fui permitida. E ela se lamenta, meu Senhor veio. Todo mundo foi permitido encontrá-lo, menos a mim. Que situação dolorosa. Até os animais, os cachorros na rua podiam ver Mahaprabhu. Eles foram para ver o Senhor. Mas eu não sou permitido. Que situação penosa. Dessa maneira, a vida inteira dela. Se eu falar da posição de Acharya, Vishnu Priyadevi é uma Acharya, ela é nossa Acharya. Porque nós podemos manifestar Vipralamba, esse sentimento de falta de Gauranga, vem dela. Ela deixou isso aqui para nós. Não é o mesmo Vipralamba de Radha Krishna, tem um outro gosto. Mas aqui também é Brajadama. Então, Mahadeva disse, o que você sabe, aqueles que você conhece como Radha Govinda, os dois são Gauranga. E aquilo que você conhece como Vrindavana é Navadvipa. O Sr. Shiva fala sobre Pravatima. Aqueles que você conhece como Radha Krishna, Radha Govinda. Esse é o Siddhanta Vichara absoluto. Então Vishnu Priyadevi, o dia inteiro, pronunciava os nomes de Gauranga. Aqueles que querem pensar que podem fazer bhajana com o ideal de Gaura Vishnu Priya, eles podem sentir Vipralamba. E aqueles que vão compreender o significado interno desses passatempos, eles podem fazer o bhajana de Gaura Gadadhara. Mas aqueles que não conseguem alcançar esse nível, ok. Eles podem adorar Navadvipa, mas eles não são permitidos a pensar como os Gauranagras e como os Sahajiyas. Eles podem adorar Gaura Vishnu Priya como se fossem Lakshmi Narayan. Então, por toda a vida, Vishnu Priyadevi, ela costumava agir como um acharya. E ela pegava num prato e limpava o arroz grão por grão. E ela falava o nome de Gauranga Mahaprabhu a cada pedaço de arroz que ela movia. E lá pelo meio-dia, ela cozinhava somente aquele arroz que ela tinha contado e oferecia a Gauranga. Porque Gauranga Mahaprabhu disse que ela devia adorar Vishnu, então por isso que havia uma murti de Vishnu lá, e ela oferecia para ele essa murti. E ela tomava. Mahaprabhu é o próprio Vishnu. Então, ela dava o resto para Ishan Thakur e os demais que estavam com ela. E dessa maneira ela mantinha a sua vida. Ela ficou tão magra, mas todo o seu corpo era como fogo, está escrito isso. Ela jejuava o tempo todo.
Ela não tinha cuidado nenhum com o corpo, ela ficou extremamente magra. Se olhasse para ela, para os pés de lótus dela, você veria que o fogo estava ali, do corpo dela. Então, somente qual é o nome dele? Srinivasacharya. Ele pôde receber o darshana dela, somente ele, ninguém mais. Porque Mahaprabhu se manifesta em sonhos de Vishnupriya e conversa com ela. Ele dizia, esse é o meu segundo corpo dentro da realidade material. Ele já chegou até Navadvipa, então você pode conversar com ele. Ele vai vir para conversar com você de manhã e você pode dar toda a misericórdia a ele. Então Srinivasacharya vem tarde da noite. Então ele não vai diretamente visitá-la. Primeiro ele fica na beira do Ganges, repousando, orando, chorando aos pés de lótus de Vishnupriya. E de manhã, Ishan Thakur encontra com Srinivas. Você veio. E ele começa a chorar. Traz ele até. Venha. Então Ishan Thakur faz um pedido doloroso aos pés de lótus de Vishnupriya. Você pode dar seu darshana para esse jovem que veio. Então, por conta do pedido de Ishan Thakur, ela decidiu, porque Mahaprabhu já havia dito isso para ela em sonho. Então Srinivasacharya chora pesadamente e ora e grita e entra dentro do quarto. Ele não pode nem olhar para ela, ele não pode nem ver onde ela está, ele cai no chão e presta reverência sem tocá-la. Ele não tem audácia de tocá-la, e cai no chão e chora. É uma distância curta dos pés de lótus dela e ela pega seu pé esquerdo e toca a testa de Srinivasacharya. E todos os devotos do lado de fora começaram a gritar. Ananda. Somente Srinivasacharya foi tocado por ela. Com a perna esquerda, ela toca a testa dele. Nem o sol pôde ver essa cena. Na vida inteira, ela viveu em Vairagya. Depois que Satyamata vai embora, se você ouvisse o que está descrito, eu sou pelo menos um ser humano, porque eu tenho certeza que eu sou um ser humano, porque meu coração quebra quando eu ouço essa narração de Shambhava. Uma situação de extrema dor de Vipralamba de Vishnupriya Devi. Nós não vamos discutir sobre ela demais, mas hoje é o dia onde eu recebo essa oportunidade de glorificá-la, seus pés de lótus. Então eu tenho essa vantagem pela misericórdia do Guru Varga. Então o verso com o qual eu comecei, eu queria discutir, mas o tempo é limitado, eu tenho que ir para outros lugares. Hoje eles vão arrumar o Wi-Fi lá, houve um problema lá, e onde ir? Eu acho que eu não vou conseguir encontrar com vocês hoje. Eu esqueci que eu tinha isso para fazer. Sri Chaitanya Priyajana Yavad No Diggacharaha Vancha Kalpadurusya Kipasinda Patitanang Pavane Bhavishna Vyo Namo Vancha